Obrigada, thank you. Boa tarde, gente. Eu sou a Amna Saad. Vou ser MC que vai acompanhar vocês nessa tarde. Estou vendo vários rostinhos aí, amigos e tudo mais. Eu sou a Amna Saad, eu sou fundadora da Nós. A Nós, ela é um hub de cultura, onde a gente se propõe a ser gerente de cultura para as marcas e também cria projetos autorais, que combina muito com a próxima mesa, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é como criar novas alternativas financeiras para o território de arte e cultura no Brasil. Como a gente pode trabalhar e conseguir, de certa forma... Fiquem aqui quem quiser entender um pouco mais sobre arte e cultura. A gente vai começar daqui 5 minutinhos, então eu vou dar alguns recadinhos. Primeiramente... o Colabora América, ele é uma plataforma de conexões, né, e cria novas economias. Essa a questão toda de criar um modelo muito de novas economias para o contexto cultural que a gente vem vivendo. Esse é o 3º ano que eu sou MC no Colabora América e dessa vez, quando eu entrei aqui, bateu uma coisa meio tipo super forte assim no coração de entender que todo mundo que está aqui hoje está pensando num mundo melhor, pensa num futuro em rede, descentralizado, mais horizontal, mas a gente também está vivendo um contexto cultural que mostra, mesmo que cresça um lado da força, né, uma tendência, um movimento, o outro lado também se fortalece. Então é muito importante, eu acho super bonito tudo isso que está acontecendo aqui. Eu acho que quando a gente olha, esse 3º ano de Colabora América foi o momento que eu parei para pensar que, tipo, que maravilha existir isso aqui. Que bom que existem pessoas fazendo o que elas estão fazendo. Que bom que a gente, no micro, vai conseguir influenciar o macro. Eu não sei se vocês estão sentindo isso também. Dá muito uma esperança quando a gente está aqui com todo mundo e sentindo um pouco isso. Essa sala também, né, simboliza muito a luta de uma mulher que teve um filho, uma filha, que foi torturada e morta, e que estava grávida, né? E que ela conseguiu depois achar esse neto 36 anos depois, por um teste de DNA que o próprio neto quis fazer de forma espontânea, e 36 anos depois, ela descobriu o neto da filha que foi torturada e morta na ditadura da Argentina. Quando eu parei para ler um pouco mais sobre a Estela, eu comecei a chorar, porque realmente foi uma coisa, acho que talvez em outro momento a gente não estaria tão conectado a essa história, mas eu acho que com todo o contexto também de sentir muitas vezes uma repressão ou medo de tempos ruins, eu me senti muito sensibilizada, e eu acho que a gente tem fazer uma salva de palmas, por favor, para a Estela, para essa sala de homenagem, e homenagem a todas as mulheres que estão sendo homenageadas no Colabora América, porque é uma luta, são ativistas que lutaram muito para a gente estar aqui hoje também falando enquanto mulher, tendo o nosso espaço. E para continuar, a gente continue nessa caminhada de crescimento em um futuro aí menos desigual, né, respeitando a diversidade cultural, respeitando o meio ambiente. Então, é mais ou menos essa a missão da nossa jornada aqui no Colabora América. Então, agora, vou chamar para essa mesa. A mesa é sobre muito como criar novas alternativas. É sobre economia, novas economias em arte e cultura. Então, é para entender, sobre o que é empreendedor cultural, empreendedor social, quais são as novas formas as novas formas a gente conseguir, muitas vezes, até hackear, trazer financiamento e verbas para incentivar a cultura, para incentivar a arte, que também está sendo colocada no nosso contexto cultural, ultimamente, num olhar, muitas vezes, fica sendo colocado de lado, ou muitas vezes não sendo visto como parte da economia, né? A gente sabe o quanto que movimenta a nossa cultura, a nossa diversidade brasileira. Ela é, assim, um asset muito forte do nosso país, a nossa diversidade, a arte que a gente produz aqui dentro e no mundo como um todo. E a gente tem visto modelos bem interessantes de como rentabilizar, como fortalecer os projetos de cultura, né? E eu acho que nesse momento que a gente vai passar, nos próximos anos, a gente precisa entender mais ainda o papel da cultura e da arte na educação
e principalmente na democratização e na tradução dessa empatia, de se conectar e dizer, gente, estamos juntos, todo mundo faz parte disso. Essa é a nossa cultura. É sensibilizar. Né? A cultura, a arte, ela sensibiliza, ela traz para junto. Então, vou chamar agora para essa mesa a nossa querida, maravilhosa moderadora Lucimara Letier. Ela é diretora e fundadora do Museu Vivo, que também é curadora, né, de toda essa jornada aqui no Colabora América. Um Museu Vivo que também é parceiro de toda a jornada aqui no Colabora América. Vou trazer também o Roberto Guimarães, gerente executivo de cultura no Instituto Oi Futuro. Muito obrigada, porque a Oi Futuro tem feito um trabalho incrível. Eu acho que todos os editais e tudo que acaba fortalecendo muito o espaço e projetos incríveis acontecem a partir da galera. Georgia Nicolau, aqui, estava te olhando lá. A Georgia Nicolau é diretora criativa. Obrigada pela participação maravilhosa. Ela é diretora de inovação e criatividade do Ministério da Cultura, dentro do Ministério da Cultura do Brasil. E também faz parte, é diretora de programas do Instituto Promocom. Procomum. Ai, eu não escrevi, né? Procomum também. E o último convidado dessa mesa, que fez um trabalho incrível com o Queer Museu esse ano ali no Parque Lage, o diretor de artes visuais do Parque Lage. Vamos chamar aqui o Fábio. Eu não sei falar muito bem teu sobrenome, porque super... Schwarzwald. Schwarzwald, agora consegui. Bem-vindos, muito obrigada, gente. Obrigada, vou deixar contigo, então. Olá, boa tarde. A gente está com um dia bem colaborativo e bem cheio aqui, então estou tentando chegar na mesa, chegar junto com vocês. Está sendo incrível essa jornada do Colabora América, trazer arte e cultura para dentro no Colabora América. Dá um recadinho. Então, rapidinho, vou te passar. Ah, tá bom, desculpa. Vou falar sobre isso. Tá bom. Então, essa jornada é o que aconteceu aqui antes, que foi a palestra do Jason. Também faz parte da jornada de cultura, que é como que os museus, os memoriais, os centros culturais ativam seus públicos para ação social, para ativismo, trazendo a experiência de Kigali. E aí, passo para você, MC, sobre as perguntas para ele, por favor. O Jason está aqui ainda. Quem quiser fazer perguntas para ele vai estar aqui. Pode chamar aqui no cantinho também. Então, ele está aqui com a gente ainda. Só porque a gente teve que trocar porque o horário estava apertado. Mas Jason está aqui ainda. Quem quiser conversar com ele, sinta-se à vontade. Obrigada, desculpa aí se atrapalhar. É porque não teve tempo para perguntas, né? Mas ele está aqui. A gente fez uma oficina ontem, de 1h30, com várias pessoas, designers, cultura maker, museus, centros culturais. E ele vai estar aí para conversar com vocês. Ele está aqui na frente. Para quem quiser tomar um café aqui do lado, ele vai ficar na mesa aqui do lado. Jason, if people want questions or talk to you, you can stay a little bit on the table outside, and they will be happy to take questions. Thank you. Ok, então a gente está aqui nessa mesa que vai falar sobre novas economias em arte e cultura. Eu estou aqui como curadora de arte e cultura do Colabora América e o Museu Vivo, que é o parceiro estratégico do Colabora para trazer esse conteúdo, fez então um convite para essas 3 pessoas que estão aqui, que têm uma experiência grande para contar para a gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma introdução um pouco do que esse tema tem a ver com o Colabora América. A gente vai abrir para ouvir um pouco cada um deles e a gente vai ter espaço para pergunta, que esse painel tem um tempo legal para isso. Bom, o Colabora América, esse ano a gente está discutindo a questão da complexidade, o olhar para o todo e todas as questões de economias colaborativas. Quando a gente discute economia colaborativa, a gente discute cultura colaborativa. A gente discute o lugar do comum. A gente discute o lugar de troca. E a gente está vivendo um momento, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, em que o financiamento dessa área cultural e dessa área da arte passa também por renovação. A gente está vivendo vários desafios, inclusive, no Brasil. Para quem está acompanhando, a possibilidade da queda do Ministério da Cultura, as questões de Lei Rouanet, que são questões que trazem para a gente muitos desafios. Mas aqui, hoje, nesse painel, a gente quer discutir o que existe
de cruzamento entre a área social, a área cultural, o que existe de possibilidade de hibridismo, de modelos novos que estão surgindo para cofinanciar, para que a sociedade saiba como cofinanciar essa área, entendendo que essa área cultural é o que somos e, portanto, queremos colaborar a cofinanciar e nos corresponsabilizar por esse processo. Então, para abrir aqui um pouquinho, até recebi uma chamada aqui dos nossos colegas a trazer alguns números, porque a gente está num festival de novas economias, de economias colaborativas, mas pouca gente sabe o impacto que a indústria criativa, a indústria cultural e a economia da cultura movimenta no país e no mundo. Então, eu trouxe aqui 2,6% do nosso PIB brasileiro, com um crescimento acumulado de quase 71% nos últimos 10 anos. Esse é o último dado, que é do Atlas Econômico Brasileiro de 2017. A gente emprega mais de 29,5 milhões de pessoas no mundo todo, nessa área, exclusivamente nessa área, gerando receita de 2,25 bilhões de dólares por ano. Esse dado é do BID e é do ano passado, é o dado mais recente que a gente tem. Se a gente considerar as atividades criativas, se elas fossem um país, elas seriam a 4ª economia do mundo. Tá? E aí a gente acha que isso é periférico, né? A gente acha que isso está à margem da economia. Não, ela está no centro da economia. Então, para trazer para vocês uma referência, a gente vai passar um vídeo agora, para a gente situar todo mundo que está chegando aqui com as suas falas. Existe uma instituição de Nova York que explica bem essa história entre arte e cultura integrada a Impact Investing, a investimento de impacto, a fundos sociais, e o que está nascendo nessa área. E quais são as possibilidades de a gente co-criar, não tendo tanta essa separação entre empreendedor cultural, social, o artista é social, não é social. Vou passar o vídeo para a gente conversar. O vídeo está aí, Camila? Então, vamos lá. Na verdade, é uma instituição que a gente convidou para o Colabora. No final, ela não pôde vir. Ela mandou um vídeo bem legal. Então, vamos considerar como se eles estivessem aqui. Está sem som. A choreographer, a poet, and director, Ebony uses creativity to make communities stronger. Meet Gregory, a multidisciplinary artist. Gregory wants to improve our criminal justice system. Who are these folks? They're artists, and they are changing our world for the better. But without capital and market opportunities, they can't grow their ideas, and, well, that can leave them feeling a little stranded. It doesn't have to be that way. This is Jed. 20 years ago, he pioneered the idea that we can invest our money to do good. Today, over $300 billion is invested for social impact. This is Greg and Bill. 20 years ago, they recognized that some entrepreneurs care about more than getting rich. They want to make the world better. Greg called them social entrepreneurs. Bill told us everyone can be a change maker. Others agreed. Impact investing and social entrepreneurship created a market for social impact. But where are the artist entrepreneurs? They've been going it alone. Until now. Upstart Collab is a new collaboration connecting the imagination and skills of the creative sector with the capital and tools of the social sector. Upstart does 3 things. We spotlight artists who make change happen. We develop new ways to invest in the creative economy. We link artists to the business skills they need. Upstart Collab is a collaboration. Financial partners provide funding, a working group of social innovators helps us brainstorm, strategic partners help us implement, and our artist advisors keep us on track. Upstart is run by a small team under the guidance of experienced changemakers. Over the next 3 years, Upstart will implement a portfolio of projects to connect artists, impact investors, and social entrepreneurs. Artist innovators like Robert, Ebony, and Gregory will get capital, skills, and access to new markets. Changemakers like Jed, Greg, and Bill will learn new ways to collaborate and tell their stories. Working together, they can deliver more social impact, which is good for everyone. Once Upstart builds the bridge, investors will back artist entrepreneurs. Companies will engage artists to develop new products, and other social changemakers will partner with artists to make a difference. Upstart Collab, creating opportunities for artists to deliver social impact at scale. Ok, e a gente tem um segundo filme do Upstart Collab para dizer um pouco como que cruza isso com a questão social. Pode passar.
on your intuition. It connects you to storytelling. It connects you to your family, to your community. And in that way, artists can tap into the power of empathy and channel it for policy change and important solutions and community cohesion in a way that other approaches just never will. Acho que você vai ter que Inequality is a structured divide that separates a group of people from the resources and the opportunities that they need to achieve their full potential. There are a lot of artists who care about the same sorts of topics that other social entrepreneurs are working on. Artists who are trying to strengthen communities and make them healthier. Artists who are stewarding the environment. Artists who want to reform our criminal justice system. But they're often on a little island all by themselves, separated from the other robust universe that's developed between impact investors and social entrepreneurs. So the future will be one where we build the bridge and artists are connected to these other folks who share their same goals. The world is facing complex and dynamic problems. We need to be resilient, and what that requires is an ability to respond, to improvise, and to create in the moment. And those are the types of skills that artists can bring. If we can tap into that, it's a powerful force for making change in the world, and it's a powerful force for creating jobs and economic growth and opportunity for everybody. Bom, que bom que a Laura criou esse projeto, essa instituição, e ela pode contar um pouco melhor para a gente o que está acontecendo no mundo. O Upstart Collab, ele catalisa a mudança, amplia os relacionamentos de sistemas sociais, de financiamento social, ao financiamento cultural. A ideia é juntar empreendedores sociais, investidores de impacto, com empresas sustentáveis que veem aqui um potencial e pessoas físicas que podem doar alto valor ou investir alto valor em artistas, porque entendem que artistas têm um papel social. Então, a pergunta que a gente começa a abrir aqui é: empreendedor cultural ou empreendedor social? Como que isso se mistura? Quando a gente vê laboratórios, incubação, aceleração, crowdfunding, investimento de impacto, todo esse processo que a gente viu acelerar na área social no Brasil, o que a gente precisa fazer para mover, migrar e começar, ou já começamos, temos vários exemplos aqui, para a área de arte e cultura? A gente tem uma seção no Brasil, uma divisão, né? A área de arte e cultura, de alguma maneira, ela parece que tem uma forma de ser financiada diferente do social. Isso se deve, historicamente, a uma legislação, a uma maneira do Brasil operar. O seu modelo econômico da área cultural foi assim, historicamente, mas no restante do mundo isso se mistura muito mais. Então, a gente vê muitas fundações, institutos, major donors, financiadores, em que tudo isso se mistura. Aqui a gente tem ainda um desafio, porque as pessoas perguntam se arte é social. E se a área de arte e cultura entrega uma demanda social, né? Como se isso fosse um adendo e não central do nosso trabalho. Então, por que a gente trouxe aqui o Instituto Oi Futuro, Lab Sônica, o Instituto Procomum, o Queer Museu e a experiência da IAV? Porque essas experiências, de alguma maneira, já integram essas relações com cooperação internacional, com incubação, e fazem isso a partir de uma rede de parceiros e colaboração. Então, o primeiro que eu vou convidar aqui é o Roberto Guimarães, que vem do Oi Futuro, do Lab Sônica, que vem fazendo uma série de experiências pelo Labora e pelo Lab Sônica, de como que a economia colaborativa cruza com a cultura, e vocês criam também toda a relação com negócios sociais, com aceleradoras, startups. Então, eu vou passar para ele, para a gente ter uma conversa aqui sobre colaboração, cultura, arte, novos mecanismos de financiamento. Roberto, é contigo. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Eu trouxe um PPT, mas eu devo confessar que eu não gosto de PowerPoint. Então, tá aí. Apesar tem pessoas que me ajudaram aqui a fazer o PPT, o Joseph da minha equipe está aqui. Bem, então vamos levar. Já que está aqui, está meio fora do quadro.
Eu vou passar rapidinho, assim, eu aproveito cada momento que eu tenho em um espaço como esse, um espaço público, para falar um pouquinho sobre o Oi Futuro. A gente tem esse karma de carregar a palavra futuro no nome, o que é, de fato, uma dor e uma delícia, já que a gente está sempre... o nosso futuro é o presente, né? Não dá para deixar para depois o que pode se fazer agora. Então, a gente está sempre correndo um pouco atrás do que seria um futuro próximo. Hoje em dia, foi só falar que eu não gostava, que tiraram, tudo bem. A gente é um instituto que também carrega outras palavras que está muito aí no senso comum e nas pessoas que querem mudar o mundo, que é inovação e criatividade. Hoje a gente se batiza como Instituto de Inovação e Criatividade da Oi. Nós somos um instituto que, apesar de estar fazendo esse ano, no mês que vem, 17 anos, a gente está sempre tentando se reinventar. Quando a Lucimara fala desse espaço novo, e não é só um espaço físico novo, a gente acabou de abrir, tem 4 meses, um laboratório, o Laboratório Oi Futuro, que fica na mesma rua do Centro Cultural Oi Futuro, no Flamengo, onde convivem um laboratório, onde convivem 2 laboratórios, o Labsônica e o Labora. O Labsônica tem mais a ver com a arte e cultura, e o Labora tem mais a ver com a nossa área de inovação social. Quando a Lucimara faz esse histórico aí sobre como as coisas estão misturadas, estão apartadas, historicamente, o nosso movimento, justamente, ao criar esse espaço físico, onde pessoas que de alguma maneira, trabalham com projetos sociais, artistas, criadores, pessoas que trabalham com projetos culturais, pudessem conviver no mesmo ambiente, pudessem trocar no mesmo ambiente, pudessem criar projetos juntos no mesmo ambiente. Essa foi a intenção. A gente abriu no final de abril, no mês de abril, e de lá para cá nós já estamos testando alguns modelos. A Flávia Viana, que está aqui, é coordenadora da área de inovação social, ela está mais à frente desse laboratório, que é o Labora, mas numa tentativa justamente, de alguma maneira, mudar essa história, a gente, por exemplo, desenhou um edital, um programa que eu acho, né, Flávia, que não tem similar no Brasil. Um projeto de aceleração, de mentoria para gestores, para produtores culturais do Estado do Rio, incentivado por uma lei de cultura com apoio de um instituto, de um outro instituto que não o nosso. Acreditando também que eu acredito, a minha instituição acredita, nós acreditamos assim, em frases que parecem cada vez mais fazerem sentido. Ninguém faz nada sozinho, é impossível ser feliz sozinho, uma mão lava a outra, então, assim, protagonismo está fora de moda. Então, esse é um exemplo concreto. É um projeto que a gente criou, só é possível através desse outro ente, que é o governo, a Secretaria Estadual de Cultura do Rio, através da Lei de Incentivo. Só é possível porque a gente se associou ao Instituto Eclos e só é possível porque, na ponta, né, o público-alvo são os produtores culturais de diversas partes do Estado do Rio. E o que é muito legal nessa história? Porque quem faz arte e cultura, apesar desses números impressionantes aí que a Lucimara falou, né, que movimentam a cultura, que muitas vezes, infelizmente, isso fica encoberto por outras questões, né, de somenos, muitas vezes e tinha de tudo lá, né, Flávia? Tinha, por exemplo, um pessoal que tem uma lona no interior do Estado do Rio, grupos de teatros de Cabo Frio,
grupos de clowns em outra cidade, que tem, às vezes, décadas de atuação, mas, às vezes, não conseguem fazer um plano de negócios, tem dificuldade com planilhas, tem dificuldade com gestão, dificuldade com números, com planejamento a longo prazo, e a gente fez a ideia era que, de alguma maneira, a gente fortalecesse essas instituições, esses produtores, esses artistas. Também eu faço parênteses aí. Também, a maior parte das vezes, tem uma coisa assim do senso comum, achando que artista também é um ser à parte, que não sabe fazer conta, não sabe fazer planilha. Assim, esses sabiam. Só que são pessoas que têm um negócio, que têm uma produtora, então é preciso que eles dessem um up na trajetória deles, né? Também a gente também tem que parar de reforçar alguns estigmas, né? A gente não vai ficar falando hora de lei de incentivo, como a Lucimara já deu o recado, mas eu, assim, aproveito que essa plateia está aqui e já faço logo um apelo, assim, se vocês ouvirem alguém satanizar, falar mal de lei de incentivo, procurem vocês primeiro se informar sobre isso, né, para poderem ter argumentos para contra-argumentar, né? A gente também poderia ficar horas, não é o momento, se de fato a gente deveria depender tanto no país das leis de incentivo, mas é a realidade que está posta e elas não devem ser satanizadas, devem ser estudadas, aperfeiçoadas, né? Mesmo porque a Lucimara, que viaja muito, que trabalhou em outra até pouco tempo numa instituição ligada a um governo estrangeiro, o mundo está olhando muito para esses mecanismos, né? Como agora que a sociedade está meio querendo chutar esses mecanismos, né? Querendo virar o Judas, o Judas de Sábado de Aleluia, né? A Lei Rouanet, assim, o mundo está querendo aprender com a gente. Feito esse parênteses, essa experiência, esse programa que eu estou falando, feito com lei de incentivo, junto com a Secretaria Estadual de Cultura e com o Instituto Eco, chama-se Impulso, tem duração de 9 meses, né? E o que é legal de novo, é fazer com que esses produtores que já fazem muito com pouco recurso, que já fazem muito com pouca estrutura, que já fazem muito com pouco incentivo, de alguma maneira fortaleçam seus negócios, fortaleçam suas estratégias para que façam mais e melhor. Um outro exemplo também, vou me alongar mais, um exemplo recente que a gente está ainda, o Impulso está na 2ª edição, ou seja, a gente está fazendo e aprendendo à medida que está fazendo. A gente também está com outro projeto que também está nos orgulhando muito, que é o ASA. Eu trouxe até um vídeo depois da gente... o PPT voltou. Está aqui. Está aí, já estava aí, gente. Então, é isso mesmo. O ASA, que é um projeto Arte Sônica Amplificada, que é um projeto também feito em parceria, dentro dessa levada aí que ninguém faz nada sozinho. O British Council, o Conselho Britânico nos procurou como ideia, e um outro verbo que a gente tem praticado muito na nossa instituição de fato, cocriação, né? Assim, não é uma palavra... Hoje em dia, na verdade, eu, pessoalmente, fico meio, às vezes, angustiado, às vezes meio antipatizado com algumas palavras ficam desgastadas. Então, cocriação também é uma que, às vezes, eu fico assim... mas, de fato, a gente cocria muitas coisas. E esse projeto veio para o British Council e a gente cocriou, ajudou a criar. E é um recorte muito específico. São 50 mulheres que trabalham com som e música. 5 minutos. Tá muito tempo ainda. Trabalham com som... Então, até para jogar o vídeo. São 50 mulheres que trabalham com som e música, essa cadeia, no Rio de Janeiro. Então, a gente abriu inscrições, vieram muitas inscrições. O British Council trouxe 2 novas instituições, uma da Inglaterra, a Lighthouse e a Seaside Soul. É um programa que começou há 2 semanas numa imersão lá no Lab Sonic e vai até março de 2019.
onde essas 50 mulheres serão mentoradas por mentoras brasileiras e por mentoras do Reino Unido. A ideia é, para além delas reforçarem suas carreiras, repensarem suas carreiras, darem um up nas suas carreiras, o mais importante dessa história é elas criarem uma rede de mulheres da música e do som. O primeiro final de semana foi presencial, vai haver alguns outros encontros presenciais, alguns outros à distância. Foi muito potente, muito forte. A gente tem um vídeo para exibir aí. Mas antes que acabasse meu tempo, antes que exibisse o vídeo, assim, eu queria deixar que a gente, depois de passar a fala para a Georgia e para o Fábio, que a gente, de fato, saísse dessa mesa hoje relativizando alguns conceitos aí, alguns rótulos, alguns carimbos que estão querendo, né? E quando eu falo estão querendo, eu estou falando até menos de... a gente chegou a um ponto que não são só os políticos, não é uma questão partidária. E eu que trabalho com cultura e arte há muito tempo, de repente o senso comum, né? Assim, sei lá, uma prima, de repente eu pego um garçom ou um par meu mesmo, de repente está falando coisas sobre artista, sobre o papel do artista, assim, de repente está se fazendo uma coisa que eu acho muito perigosa, que é relativizar a importância da arte, da cultura na cidade, no estado e no mundo, no país e no mundo. Eu acho, de fato, que a cultura e a arte, para além dos números, para além do que elas movimentam na economia, elas são importantes para melhorar a sociedade, né? Hoje, no jornal o Globo, tem uma matéria sobre museus de gêneros, e alguém fala uma coisa muito legal assim: eu acredito que centros culturais e museus, de fato, podem tornar a sociedade mais solidária, e eu acredito, de fato, que pode, né? Eu dirijo também um centro cultural, eu vejo o dia a dia lá de gente que se transforma, de alguma maneira, com a arte, com a cultura. Eu acho que o papel do ator, dos artistas e dos criadores e dos produtores culturais é muito, muito grande nessa nova configuração que a gente está aí no país. Bem, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos passar o vídeo agora, que tal? Rapidinho, um vídeo sobre o ASA. Lógico. Revolução é a mudança sensível de qualquer natureza. É Elza responder ao seu Ari que ela veio do país fome. É Rita Lee ser a artista que mais vendeu na história da música brasileira. É Elis exigir liberdade criativa nas composições. Revolução, assim como a música, é substantivo feminino. Só esqueceram de avisar que conquistar tudo isso não seria fácil. Mas elas abriram espaço e a gente quer mais. Programa ASA, uma iniciativa que vai potencializar a carreira de 50 mulheres na música em uma residência artística no Lábio Futuro, e que merecia a comunicação que demonstrasse seu real significado. Em meio à sororidade e colaboração de um time inteiramente feminino, criamos, desenvolvemos e comunicamos o nosso conceito. E elas se identificaram. Foram mais de 1 milhão de pessoas impactadas pelo programa ASA nas redes sociais. Milhares de mulheres acessaram a página de inscrição. Nossa mensagem foi em forma de música. Lucy Alves e Larissa Luz soltaram a voz e deram o tom do nosso manifesto. A hashtag transcendeu a campanha. Ao todo, 247 mulheres viram a oportunidade de desenvolver suas carreiras e habilidades. Veio mina de todo o Rio de Janeiro. O que antes era uma chamada, se tornou Voz Ativa. Estamos apenas começando. Deixa ela criar. Opa, maravilhoso. Obrigada, Roberto. Acho que trazer um arremate aqui para a tua fala, da questão do incentivo, a questão central é que o incentivo muitas vezes foi considerado a única opção de financiamento. O incentivo ele é parte da equação, e quando você consegue utilizar isso com todo o resto, você catapulta a sua iniciativa. Ele é representante de um instituto que vem de uma empresa, certo? A Oi.
ele coliga com uma agência de cooperação internacional, um instituto que é o British Council. A lei de incentivo é parte disso, que é a sociedade, porque é imposto. Então, somos nós, aqui, que estamos cofinanciando essa cultura, porque a gente acredita nela, a gente acha que ela é importante. E aí a gente junta com um instituto social que tem metodologia e capacidade de imputar o knowledge, né, o conhecimento do social para o cultural, para a gente fazer a mudança que a gente precisa. Isso é rede, colaboração, isso é Colabora América. Isso é olhar para o todo. Então, eu estou muito feliz com o teu depoimento aqui, para mostrar o que é que a gente está discutindo quando a gente estuda cocriação econômica no campo cultural. E é esse princípio aqui. E que a Geórgia é escolada nessa área, então vou passar para ela. Geórgia está vindo de uma experiência linda, nova. A boa notícia, eu acho, é o Instituto Procomum, porque ele mescla tudo isso. Quando a gente olha e ouve o que está acontecendo no Procomum, a gente está falando de desenvolvimento territorial, a gente está falando de capacitar as pessoas em que elas se autocapacitam em rede, dar autonomia para as pessoas. E ela está vindo do Procomum, fica na cidade de Santos, em que acabou de receber, então, esse status da ONU como cidade criativa, que é onde vai sediar o encontro em 2020. Então, ela está juntando empreendedorismo social, cultural, com cooperação, laboratório, experimentação. Geórgia, além da experiência que você já tinha antes com a economia criativa, conta para a gente do Procomum nesse contexto. Obrigada, Lucimara. Boa tarde. Bom, é bom estar aqui. Tem um pouco de déjà vu, né? Eu conheço a Lucimara há um tempo. Obrigada, Roberto. Também acho que a Oi Futuro está aí há um tempão também trazendo sempre nessa fronteira, né? De tecnologia, cultura, artes. Eu tenho um PPT, só que não tem passador, então faço assim, faz assim, faz assim. Obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Geórgia. Eu sou paulistana, sou de São Paulo. Eu gosto de falar de onde eu venho, né, para começar. Então, eu sou terceira geração de libaneses. Meu nome é Geórgia Haddad Nicolau. Não sou parente do Fernando Haddad, mas poderia. A gente vem da mesma região, nossa família, na verdade. Eu sou um mix de cultura e política e tecnologia desde há mais de 15 anos. E já fiz parte de vários espaços coletivos híbridos que envolveram... Pode passar. Aí são alguns deles. Estão a Casa da Cultura Digital, o Festival Baixo Centro, Transmediale, culturadigital.br. O Ministério da Cultura, eu fui diretora de Economia Criativa na gestão da Dilma, na verdade, nas duas, né, eu peguei a virada. E, mais recentemente, da bancada ativista, da Vilinda, tem um monte de... Enfim, sempre metida aí. E agora, em 2016, eu fundei o Procomum, junto com o meu parceiro Rodrigo Savasdoni, meu sócio, e mais um monte de gente legal. Pode passar. E o Procomum, a gente nasceu muito com o conceito de comum. Eu falo que eu sou a profeta do comum, eu acredito muito nisso como lente. A gente tem vivenciado isso. Pode passar. Então, a nossa premissa, quando a gente resolveu fundar um instituto, depois de ter passado por governo, depois de ter passado pelo mercado e vários outros coletivos desinstitucionalizados, né, a gente resolveu fundar uma organização. Muito nessa perspectiva, já em 2016, de pensar qual era o papel da sociedade civil e como é que a gente conseguia agregar esses conhecimentos, essas redes diferentes que a gente tinha praticando. Então, a gente saiu do São Paulo, a gente foi para Santos. Pode passar. E acho que um pouco esse paradoxo aí, né, que a gente sempre volta, que é a realidade brasileira produz simultaneamente exclusão e potência de transformação. Só que isso, acho que, às vezes, cai num lugar de glamorização da precariedade. Acho que isso acontece muito no cenário artístico. Olha que bonitinho como eles fazem muito com pouco, né? E, enfim, eu acho que isso também acontece, às vezes, no empreendedorismo social, né? E aí a gente pensa muito o que é o comum para você, né? Então, e aí a gente foi atrás de teoria, reflexão teórica, conceitual, acadêmica, mas também na prática do comum. Então, a gente tem um lab, pode passar. Para a gente, o comum, um pouco, a gente gosta de usar esse gráfico para simplificar, que é o comum, é o que junta uma comunidade, ou várias comunidades em rede,
recursos, sejam eles mais variados tipos, e protocolos, acordos, né? E aí você constrói um comum que pode ser, uma das definições pode ser recursos que são autogestionados por uma sociedade ou por uma comunidade. Pode passar. E aí o que a gente tem feito é o comum na prática, tentando exercitar isso no dia a dia das nossas vidas e da nossa organização, via o Lab, que a gente tem em Santos, que é um espaço de 1.500 metros quadrados, na Baixada Santista. E a gente junta lá, tem um Lab de permacultura, tem um hackerspace, tem uma residência artística, tem gente circulando o tempo inteiro, tem várias atividades autogestionadas, porque o espaço em si também é gerido como um comum. E a gente também tem os nossos próprios projetos. Pode passar. E aí, vários desejos aí, né, de promover a colaboração em contexto de acentuada exclusão social. Então, tem uma parte desse lugar de pensar a arte também, o circuito da arte também ele é super elitista, e também da tecnologia, mas a gente já sabe que muitas coisas interessantes vêm quando a gente consegue expandir nosso olhar. Só que aí você lida com outros tipos de realidades, então é preciso também entender sistemicamente. E pensando, então, numa economia criativa que seria de base comunitária, mas, assim, perguntas, né? Pode passar. E sempre nessa coisa de intercâmbio como forma de produzir inovação e comunhão, né? Então, a gente se autodenomina um centro cultural de inovação cidadã, na verdade. Pode passar. E aí a gente tem um dos nossos projetos, que é o que eu vou falar aqui, é a Colaboradora. Ele é um projeto de cooperação entre artistas que usam uma moeda social do tempo. Então, eles cooperam entre si, ao mesmo tempo em que eles produzem suas artes em várias linguagens, e eles têm acesso ao nosso lab para uso desde ateliê, enfim. E também a gente descobriu, uma das lições que a gente teve a gente dar uma bolsa para eles, que isso é uma coisa que eu também queria discutir depois, não vou me aprofundar aqui, mas a história da arte é uma história de financiamento sem retorno, né? A gente começa com mecenas, sem o retorno no sentido da grana. E, recentemente, agora, nas eleições de midterms dos Estados Unidos, passou uma lei na Califórnia que 15% dos impostos do setor hoteleiro vai para a arte e cultura. Quer dizer, não é tão fácil assim transformar a arte e cultura em negócio lucrativo. Então, eu acho que existe também uma certa ilusão de que essa autossustentabilidade ela vai vir só de transformar em negócio. Algumas coisas se transformam em negócio, outras não. E eu acho que o mais importante é a gente olhar isso como um ecossistema, na verdade, e de agregação de várias formas de sobrevivência. E olhando para aquilo que valor é esse que se entrega, né, para a sociedade. E aí esse é o videozinho que a gente fez na chamada, porque a Colaboradora foi uma chamada pública. Tem só um minutinho, mas ele mostra bem mais ou menos a ideia. Pode passar, por favor. Essa é a história de Maria. Maria é uma fotógrafa cheia de ideias, engajada em muitos projetos. Maria é criativa e dedicada, mas tem tido muitas dificuldades para encontrar trabalho e apoio. Maria começou a realizar os seus projetos na raça e na coragem, mesmo sem dinheiro. Ela acredita que o que ela faz transforma seu bairro e torna sua cidade e o mundo um lugar melhor. Conversando com seus amigos, ela pensou: e se criarmos um espaço para juntar forças entre artistas e produtores? Um lugar para trabalharmos, convivermos e nos conectarmos de fato. Um espaço de mobilização para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que vivem em nossa cidade. Nasce, em Santos, a Colaboradora. Um lugar onde artistas e produtores trabalham em seus projetos, trocam ideias e serviços através de uma moeda social, o tempo. Aqui, a arte é usada como ferramenta de transformação social. Por exemplo, Maria tira fotos para a capa do disco de Anderson. Anderson ajuda a Cris na trilha sonora de sua peça de teatro. E Cris ajuda a Maria com a direção de arte de suas fotos. Cada um oferece parte do seu tempo para o outro.
todas e todos ganham. A colaboradora fica no Laboratório Santista. E ali, Maria pode se conectar com uma imensa rede de frequentadores do mundo todo. As ideias acontecem entre a horta, cozinha, sala hacker. Maria contou essa história a Pedro e ele lhe perguntou: quanto custa tudo isso? Maria então respondeu: dinheiro não. Buscamos pessoas interessadas em construção coletiva, dispostas a cuidar do outro e desse espaço. Os artistas desenvolvem ainda um projeto na região do entorno do Laboratório Santista, a chamada Bacia do Mercado, uma das áreas mais interessantes e complexas da cidade e que precisa de boas ideias para ser transformada. Pedro gostou do que ouviu. Pensou que ali há espaço para que a sua arte ajude a transformar o território e, principalmente, outras vidas. Ficou interessado em saber mais? Acesse a colaboradora. Alô, alô? Obrigada. Pode passar. Tenho mais um tempinho só para finalizar? Tá. Você passa para mim, por favor? Enfim, a gente fez esse ano inteiro, isso aí a gente lançou no ano passado. Tem já algumas lições que a gente tem, que a gente pode conversar depois. E muitas perguntas, na verdade, né? Eu acho que o que fica muito do momento que a gente está vivendo também são muito mais perguntas, né, que a gente tem feito do que trazer respostas necessariamente. A gente tem uma rede, então tem colaboradoras em outros lugares, tem em Rosário, em Santa Fé, na Argentina, em Pasto, na Colômbia, além de Zaragoza, na Espanha, que foi a primeira, na verdade. Cada uma funciona de um jeito, porque também tem a ver com o território. Mas existe troca entre nós também, de se pensar que arranjo é esse possível entre o desenvolvimento territorial, arte e economia colaborativa. E a gente também tem as residências artísticas internacionais e nacionais, o que gerou uma grande troca muito interessante para arejar também os artistas locais. Então, acho que essa troca da cooperação internacional ela é bem importante, eu acho que ela é uma chave importante também para aquilo que a gente está fazendo. Que é uma coisa meio translocal, no sentido que não é exatamente, né, Brasil-Colômbia, mas é esse território com aquele, e transnacional no sentido de expandir fronteiras nessa construção. E aí acho que a gente tem várias reflexões, então, sobre economia da arte e o que a arte pode nos ensinar também na hora de construir novas estéticas, né? Eu estou muito interessada também na arte para a gente conseguir projetar futuro. Porque eu acho que a gente não... Só com o racional e com aquilo que a gente, né, lê nos livros, é meio difícil. Eu acho que a arte ela mexe no lugar do subjetivo, que traz a comunhão e que a gente esquece. E aí a gente só lembra a hora que a gente está ali. Por isso que eu acho que é tão difícil falar para que serve a arte. A arte é um lugar muito experimental, experiencial mesmo, né, e que mexe com vários dos nossos sentidos. Então, eu acho que essa troca também, para projetar futuro, enfim, é um lugar que... Quando eu estou, né, desesperada, eu vou lá no Lab e as coisas vão acontecendo. Então, o artista residente que está lá agora é da Malásia. Toda a residência dele está acontecendo na cozinha. E ele chamou todos os coletivos de permacultura, das hortas locais, para vir conversar. E aí você tem um mágico que descobriu um hackerspace e começou a fazer dispositivos para a mágica dele. Você tem uma performer negra, que é a Val Souza, que, junto com os meninos lá do Hackerspace, as meninas e os outros artistas, desenvolveu uma coroa para a performance dela sobre ancestralidade. Quer dizer, isso de fato acontece, a colaboração ela vai acontecendo na sua frente, né? Pode passar. Essa é uma foto, não dá para ver, né? Mas são as pessoas da colaboradora. Pode passar. E aí essa é a Bina, que é de uma organização holandesa que eu gosto muito, que, enfim, acho que vale pesquisar para quem se interessa, chama Casco. Eles eram um estúdio de arte e design e eles se transformaram numa organização Working for the Commons.
E a Bina, pode voltar, a Bina ela é muito interessante, não dá para ver, mas ela está segurando uma plaquinha, ela é cheia das provocações. E nessa plaquinha está perguntando isso, né? O financiamento está dizendo: o financiamento da arte é uma causa nobre. Ainda assim, há sempre a suspeita de que o dinheiro usado não foi ganhado de forma tão nobre. Então, eles fazem várias dessas provocações, acho que vale entrar no site deles depois. Pode passar. E eu queria terminar só com uma fala do Stavros, que é um grego urbanista, arquiteto, que eu gosto muito, que ele fala que se a arte pode ser um campo de experimentações que expandem e desafiam os padrões estabelecidos de sentimento e pensamento, então a prática da arte como comum pode explorar padrões de sentimento e pensamento moldados em comum. Que eu acho que para a gente é um pouco esse lugar, né, do fazer política, no sentido de fazer a vida e dessa construção que olha para o futuro sem tanta separação, né, mas também a partir de uma corresponsabilização, no sentido de que todas e todos temos um papel a desempenhar. Sozinho é impossível, mas também se ausentar também fica bem difícil. Então, a gente tem feito isso, essas experimentações. Acho que é isso. Obrigada. Aqui, ó, tudo que aconteceu esse ano, tudo está nesse site. A gente faz uma documentação aberta, que é um dos nossos vetores, né, de sempre sistematizar a metodologia, licenciar em licença aberta. Então, lá no site tem um monte de coisa, de vários tipos de material, para quem se interessar. Obrigada, Georgia. Acho que ouvindo ela dá para entender assim, a visão sistêmica, ela é integrada, ela está por dentro de tudo que vocês fazem. Mas isso não é claro para toda instituição cultural. Então, assim, trazer vocês é um pouco da gente trazer um pouco essa luz. Hoje de manhã a mesa foi sobre o tema que o Roberto acabou de falar, sobre novos valores culturais e como que os museus e os centros culturais têm responsabilidade, ainda mais agora, sobre os valores que a gente quer propagar. Só que essas instituições são muito engessadas. Essas instituições elas têm um histórico cristalizado e elas propagam uma relação de poder desigual. Então, hoje de manhã, a discussão que a gente teve é a importância da colaboração com instituições como o Procomum, instituições mais móveis, mais ágeis, que têm mais autonomia, que têm mais integração com outro tipo de capital, que não dependem de um interesse específico de um grupo sobre o outro, porque assim a gente oxigena o setor. E é quase que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, um setor, essa área não vê a outra dentro de um mesmo setor. E não necessariamente colabora. Então, a gente estava falando dos que os Estados Unidos chamam de Big Fat Institutions in the Arts and Culture, que são os grandes museus, as grandes instituições, os grandes teatros, orquestras, que não necessariamente abrem fruição para que essa colaboração aconteça. Então, hoje de manhã, a mesa foi um pouco disso, como que a gente retroalimenta os dois, porque a gente ganha potência e a gente faz a mudança que a gente precisa e quer fazer. Então, fiquei muito feliz que você trouxe isso, mas lembrando o caráter do Instituto Procomum. E aí, quando a gente tem outras instituições mais robustas, como que isso se dá. Eu queria chamar o Fábio agora. Tá boa a conversa, não tá, gente? Que vem de uma experiência agora muito interessante da IAV, né, de renovar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que é um grande desafio, que está dentro de uma política pública de Estado, né, enquanto patrimônio. E você tem uma experiência, não só do mercado financeiro, mas uma experiência que vem de participar lá da incubação do New Museum, em Nova York, de ser um dos conselheiros, que foi a primeira incubadora no mundo em museu, está lá no New Museum. E o Queer Museu, que o Fábio foi diretor, captou nada mais, nada menos que o maior recurso de crowdfunding do Brasil, cobrindo as pautas sociais, que foi 1 milhão. Né? Certo? 1.081.000. 1.081.000, yes. Então, eu queria trazer ele para a gente conversar, e lembrando daquela questão da corresponsabilidade, né? Fomos nós que trouxemos o Queer Museu, foi a população. Eu queria te ouvir um pouco como é que você vê essa questão nas novas economias para a cultura. Eu vou falar em pé, posso? Pode. Eu prefiro, até porque eu fico vendo aqui a apresentação. Bom, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho desse processo que eu tive na minha vida de transformação, né, sair do mercado financeiro depois de 23 anos e tocar uma escola que é a escola mais interessante e complicada que existe, né? E aí vocês vão ver por quê.
Mas, falando um pouquinho, acho que da escola, o que eu quero é contextualizar um pouco a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, para depois a gente entrar no Queer Museum, para vocês entenderem que eu acho que tem uma correlação muito grande de todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo até chegar no Queer Museum. A escola, ela é uma das mais importantes escolas de arte do Brasil, uma escola livre. O que é uma escola livre? Qualquer um de vocês aqui, se tiver uma ementa interessante e eu achar que vale a pena dar esse curso lá com o meu curador na escola, vocês podem dar, indiferente de vocês serem formados ou não. Isso é muito importante e único no Brasil, e que traz uma agilidade, traz uma qualidade de informação muito grande para a gente. A mais antiga, a gente tem 42 anos de atividade, né? Então foi fundada pelo Rubens Gershman em 75, no meio da ditadura, com uma visão completamente diferente de ensino da arte, querendo quebrar um pouco com esse paradigma da Escola de Belas Artes. A gente tem hoje 54 professores com 48 cursos, 8 núcleos pedagógicos e 1.000 alunos flutuando ao longo dos anos, ao longo do ano, né? Porque a gente tem curso de 3 meses, de 6 meses, cursos de 1 ano. Falando um pouquinho da minha formação, né? Quem eu sou, me formei em Economia, tenho um MBA em Finanças pelo IBMEC, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação, 23 anos de mercado financeiro, e eu orbitava no meio da arte muito em conselhos, né? Eu fiquei 8 anos no próprio conselho da escola. Eu estou há 6 anos no conselho do New Museum, 5 anos no conselho de aquisição do MAN, mas a gente tem muito pouca reunião, né, infelizmente, e 3 anos no conselho de residência artística do Capacete, que é a residência mais importante do Brasil, que já trouxe quase 400 artistas estrangeiros aqui para estar participando. E eu coleciono arte há 16 anos. E aí, de repente, eu resolvi fazer esse switch de mercado financeiro para a arte, para o desespero da minha mãe, para a surpresa dos meus pequenos filhos. Mas eu falei, não, acho que agora é a hora, eu quero trabalhar com arte. E foi quando eu estava num projeto, que era um centro cultural no Cosme Velho, que era o Z42, quando então o secretário de Cultura me chama e fala, olha, eu tenho um desafio para você, eu acho que você é um bom gestor, só que o desafio ele é grande porque o salário da tua equipe está atrasado há 3 meses e eu não vou te dar dinheiro nenhum para você tocar a Escola de Arte do Parque Lage. Eu falei, posso pensar? E aí eu fiquei um final de semana pensando, porque a proposta era irrecusável, né? Salário atrasado de metade da tua equipe, 3 meses, e você não ter dinheiro nenhum para tocar uma escola. Eu falei, cara, é meio loucura, mas assim, nada é por acaso na vida, né? E eu falei, pô, se me deram esse desafio, eu vou tentar fazer diferente. E de que forma, né? Eu acho que a forma que é fazer diferente é trazer um pouco, né, os meus skills, né, de mercado financeiro, porque também foi muito interessante, porque quando o pessoal falou, aí o Fábio vai assumir o Parque Lage, foi aquela grita geral, né, de todos os artistas. Vendemos a escola para o capitalismo, o mercado financeiro está entrando dentro dos equipamentos culturais, desespero total, sendo que o Parque Lage estava muito mal, né, com outros tipos de direção, né? Então, assim, qual foi o meu foco? Foco na gestão financeira da escola, em certo sentido, assim, se você é uma escola livre e você acha que você tem toda a liberdade do mundo, só tem um problema. Para você ter essa liberdade, você precisa de dinheiro. Porque se você está em casa e depende do teu pai, você não tem toda a liberdade do mundo, porque se ele fecha a carteira, você vai ter que ficar em casa. Então, o que te dá liberdade na vida? A sua autonomia financeira. E isso que nos deu liberdade de fazer tudo que a gente fez até agora, nesses 1 ano e 7 meses. Então, essa foi a questão mais importante que traçou toda a minha estratégia em relação a como tentar realmente trazer uma visibilidade e um capital novo para a escola, que é um capital colaborativo de pessoas da sociedade, para a gente sair desse problema de depender do Estado. Observando as oportunidades da escola e os seus espaços, né? Então, a gente tem um custo fixo na escola, só que a gente tem muito mais aula à noite do que de manhã. E aquilo ali, para a gente, é complicado porque o custo daquela escola é enorme, já que a gente tem 600 mil metros quadrados de floresta para cuidar. Então, assim, não tem nenhum lugar do mundo que você tem uma floresta de 600 mil metros quadrados. O custo disso é muito alto. E, baseado, como eu te falei, na minha experiência, é trazer uma outra forma de gestão, que seja uma gestão dinâmica com a sociedade, que ela entenda
o resultado que ela vai receber em cada ação que ela está fazendo. Né? Para isso, o que a gente faz lá na escola para arrecadar dinheiro? A gente faz o aluguel do equipamento para eventos de casamento, para eventos de festas de 15 anos, só que a gente arrecadava, quando eu era lá atrás do conselho, quase 1,5 milhão por ano. O que acontece? O IFAM proibiu a gente de ter ar-condicionado lá, então, assim, dificultou muito o aluguel do evento, porque ninguém vai alugar um lugar, vai pagar uma fortuna, e você não sabe se vai poder botar um toldo, se vai chover ou não, porque se chover, acaba o teu evento. Então, a gente teve uma queda muito grande do aluguel de eventos, e aí outras coisas eu criei para a gente conseguir fazer essa nossa captação ocorrer. Né? Criei um programa de amigos, porque todo mundo falava assim, pô, como é que eu ajudo a escola? Onde eu deposito? Eu não sei o que eu faço. A gente criou um programa de amigos. É assim, muito interessante dizer, porque assim, a gente não inventa nada, a gente pega boas práticas de outro lugar e traz para cá. Então, assim, todos os museus dos Estados Unidos, ou grandes museus, aqui tem um programa de amigos. Então, a gente cria um programa de amigos, só que a gente tem uma vantagem muito grande também, que a gente é uma escola. Então, nesse programa de amigos, você pode começar doando R$150 por ano até R$10 mil por ano, e você vai ter benefício nos cursos de desconto, benefício na lojinha, benefício no café, benefício em outros museus. Então, dessa forma, você vai fidelizando e você vai dando a oportunidade da pessoa também de ajudar. Né? Por incrível que pareça, a gente fala de Lei Rouanet, né? Mas você vê como é que são, na verdade, outros gestores que não têm uma cabeça muito focada em relação ao mercado. Né? O Parque Lage, até eu entrar, o Parque Lage tem 42 anos, a Lei Rouanet tem 35 anos. Nunca tinha botado um plano anual na Lei Rouanet. Então, assim, 99% dos equipamentos culturais do Brasil, eles vivem da Lei Rouanet. Como é que você quer sobreviver? Do governo. Só que aí, quando você sobrevive do governo, você tem que abaixar a cabeça para o governo. E quando você abaixa a cabeça para o governo, você não faz o que você tem que fazer realmente com a cultura, que é enfrentar os desafios que a gente enfrenta todo dia lá na escola para brigar pelo que a gente acredita. Então, a gente, na verdade, aprovou o nosso plano anual pela primeira vez na Lei Rouanet para captar R$8 milhões e também aprovamos no ISS, que a gente está agora captando. Jantar beneficente. A gente fez um jantar beneficente ano passado e todo mundo me falando, não vai dar certo, vai dar errado, o convite é caro, não sei o que lá. A gente fez, foi um sucesso. O recurso que a gente captou, como eu falei no jantar, a gente reverteu 100% para dar bolsas de estudo para um programa de formação de jovens artistas que não existia há 3 anos, porque o governo tirou o dinheiro e aí o programa morreu. E esse programa tem uma importância única, por quê? Porque esse programa, ele traz realmente aquele aluno que eu quero. A gente teve 400 inscritos para 25 vagas, mostrando o quão o pessoal quer estudar, o quão precisa estudar. E a qualidade dos alunos foi tão grande que um dos nossos alunos, depois desse ano, já ganhou um prêmio na Arte Rio. Então, assim, de um evento que o pessoal achava que também não ia dar certo, e esse ano eu estou fazendo de novo, vai ser no dia 21/11, e vai ter até um show do Ney nesse dia. Pode passar. Criamos uma loja para a gente vender, não só os produtos da escola, mas os produtos dos alunos também. Eles fazem muitos trabalhos, fazem múltiplos, a gente tem uma qualidade e uma diversidade de alunos muito grande. Então, a loja não só faz uma propaganda da escola, não dá a oportunidade para o aluno vender, como gera dinheiro também. E eu peguei um pouco desse meu skill de colecionador e falei com alguns artistas e conversei no sentido deles nos ajudarem de uma forma a produzir um trabalho em que a gente venderia esse trabalho nas feiras. E aí a gente criou, na verdade, para SP Arte e para Arte Rio, 2 conjuntos de obras em que alguns desses artistas participaram, e foi muito impressionante porque foi a nossa maior arrecadação. Pô, 5 minutos você vai me matar. Então passa esse, vamos passar, pode passar. Aqui são as parcerias que a gente tem, pode passar. Aqui são as bolsas sociais que a gente deu esse ano, quase 91 bolsas. Né? Pode passar. Aqui são os bolsistas, né? Aqui a matéria que saiu desse nosso artista.
Aqui um pouco do que a gente está fazendo, 10 exposições esse ano gratuitas, né? Pode passar, que aí são as fotos das exposições. Para eu falar um pouquinho Aqui é o Parquinho Laje, uma escola para criança que eu criei ano passado. A gente recebeu 600 crianças, 35% delas gratuitamente. Esse ano a gente já recebeu 3.000 crianças, 85% delas gratuitamente, sem Lei Rouanet, sem nenhuma empresa ajudando a gente, só nesses tipos de arrecadação. Pode passar. Vai passando porque eu estou com pouco tempo, então tem que entrar no Queer Museum. Ponto, para aí. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu a história do Queer Museum. Eu acho que eu vou precisar de 10 minutos, porque senão eu vim aqui para falar disso, senão o pessoal ia matar. E foi uma história interessante, por quê? Porque, na verdade, ela ocorreu de uma forma muito natural, no sentido de você ter uma situação que você não acreditava que estava acontecendo. Por quê? Eu estava no gabinete do secretário de Cultura quando ele me mostra o vídeo, na segunda-feira, um vídeo do Crivella, no domingo, falando que o Carioca não queria receber a exposição e a exposição só viria se fosse no fundo do mar, e rindo de todo mundo. Quando eu olhei aquilo, me deu uma revolta. Eu falei, eu não estou acreditando que esse cara falou isso para a gente, só pode estar brincando. Aí o secretário de Cultura me olhou e falou, e aí, Fábio? Eu falei, quer fazer a exposição? Eu falei, óbvio que eu quero fazer a exposição. Você me ajuda a fazer a exposição? Não te ajudo, não tenho dinheiro, não tenho nada. Você se vira? Eu falei, não, me viro. Claro, me viro, não tem problema nenhum. Eu só preciso do quê? Porque qual era o elo mais fraco nessa história, que o Mar não sabia? Era o elo político. Porque o Mar nunca imaginou que ele ia ter um prefeito, aos 45 do segundo tempo, a exposição vindo para o Mar, que ia falar isso. E aí quebrou o Mar, porque o Mar não conseguiu fazer uma exposição. Por quê? Porque é uma OS ligada à prefeitura, que recebe dinheiro da prefeitura, e se eles bancassem a exposição, o conselho todo poderia ser demitido e eles poderiam não ter mais recurso. Então, qual é a importância da sua liberdade? É essa, de você decidir o que você quer fazer, como você quer fazer e quando você quer fazer. E foi essa liberdade que eu me impus. E que eu falei desde o início, quando eu ia entrar no Parque Laje, eu não quero interferência política nenhuma. Senão não dá para fazer o trabalho que a gente precisa fazer. E aí a gente cria essa campanha. Eu achava que valia a pena, o vídeo da campanha, 2 minutos, não vale a pena botar? Não dá tempo? Então passa, não vou passar o vídeo, infelizmente. E aí o que a gente fez? Tá. O que a gente fez? Só para vocês terem uma ideia, existe mais de 10.000 campanhas de crowdfunding no ar agora para você ajudar. Pô, mas você tem que trazer uma atenção à sua campanha. A nossa campanha era a campanha mais alta do Brasil já no lançamento. Nunca ninguém lançou uma campanha por 690 mil. Só que não tinha jeito de eu lançar uma campanha a menos, por quê? Eu tinha que fazer o restauro das cavalariças, que era aonde a gente ia receber a exposição, e era uma exposição de museu. Então a gente está falando de 230 trabalhos de 85 artistas do Brasil inteiro. Isso custa uma fortuna, só que as pessoas não têm noção. As pessoas acham que você pega o trabalho, bota na parede e está pronto. E aí, com um curador, a gente fazendo conta, no mínimo, era 800 mil. Só que eu falei, cara, vamos lançar 690, um número meio cabalístico, né? Tipo 0,99 da loja, né? Para o pessoal não ficar tão assustado e começar a nos ajudar. Paralelamente a isso, a gente começou a fazer vários movimentos para trazer a população para dentro da escola periférica, para entender que aquele lugar não é um lugar como a gente acha, né? Um lugar só de gente bacana, só de branco, né? Só de cis, né? Aquele é um lugar de todos nós. E o objetivo desses levantes foi trazer grupos musicais da periferia e palestrantes com projetos culturais da periferia para falar dentro da escola. E o pessoal chegava ali pela primeira vez e via aquele palacete, ficava até emocionado. E agradecer só em estar lá, tendo a oportunidade de falar. E foi muito importante, porque... Pode passar. A gente fez, num primeiro levante, 12 horas de atividade, tudo gratuita, com um programa infantil de manhã, com debates e 8 programas musicais. E eu não pedi dinheiro para ninguém, eu não queria pedir dinheiro, eu queria mostrar o que a gente estava fazendo e quão importante seria essa exposição. Isso foi no final de fevereiro, porque a exposição, o crowdfunding foi lançado dia 31 de janeiro, e a gente pegou o carnaval no meio, que ninguém doa no carnaval, porque a pessoa não consegue nem dedilhar no celular. Né? Então eu perdi o carnaval, então eu tinha que fazer alguma coisa para pegar isso.
E aí acaba, no final de março, aí tem o show do Caetano. Pode passar, também não vou mostrar isso, infelizmente. Aqui é o evento do Levante, né? Aqui, aí a gente consegue, né, fazer um outro Levante, faz um show do Caetano. Eu fiz um leilão também, eu liguei para 81 artistas, todos me doaram obra, né? Então a gente teve no crowdfunding 2 levantes, um leilão com o show do Caetano, mais de 1.700 benfeitores, e a gente arrecadou mais de R$1 milhão, nos tornando o maior crowdfunding do Brasil, mostrando que o carioca ele quer ver, sim, uma exposição. Quem vai decidir se a gente vai ver a exposição somos nós, não é o Estado não tem esse direito, né? E o resultado dessa campanha e a entrega que a gente fez essa campanha, então, assim, existe uma questão econômica também no lado cultural, porque a gente entregou muito mais do que todo mundo esperava. A gente reformou as cavalariças, reformamos os banheiros públicos da escola, da entrada do parquinho. Olha aqui, antes as cavalariças, pode passar, e como ficou, né? Pode passar, que aí agora vai ter algumas... pode parar. A gente teve uma exposição aberta por um mês, foi a exposição mais visitada do Brasil em um mês, 40 mil pessoas. No último dia foram filas de mais de 2 horas, de 10 da manhã a 10 da noite. Assim, impressionante. Eu vi as pessoas na fila durante 2 horas e ninguém reclamava, né? Porque o pessoal estava ali politicamente. Falei, não, eu quero ficar na fila, eu quero que filme, que veja. Saiu até no New York Times, na capa, mostrando a vontade das pessoas de verem a exposição e como foi importante essa luta. 33 educadores LGBT, todo mundo falava que a exposição primeiro era ruim e depois não tinha um caráter queer. Qual foi o objetivo da escola? Vamos trazer o queer para cá. A gente contratou 33 monitores LGBT, fizemos uma parceria com a Casa Nem e foi fantástico. Por quê? Só para vocês saberem, 90% dos transexuais do Brasil, eles vão para a prostituição. Os caras nunca entraram no museu, eles são tratados quase como Star Wars, que você vai naquele bar, que você olha aquele ser que você fica com medo, né? As pessoas têm medo de chegar, medo de conversar. E a gente trouxe eles para as palestras e para também fazer essa mediação, e foi maravilhoso. Foi um ponto alto nosso. Fizemos 12 debates e 20 shows. Eu tenho mais coisas para falar, para você encerrar, né? Então, vamos conversar. Obrigado aí a todos. E eu acho que assim... Não, eu só queria finalizar que eu acho que assim, todo o nosso trabalho, o que é muito importante é que ele, na verdade, tem uma transparência fundamental hoje para a cultura. Então, todos os balanços do Parque Lage são abertos. A gente abriu uma conta separada do Queer Museum. A gente teve a captação, que eu nem falei, da fundação do Jorge Soros, de $25 mil. Ele nunca tinha dado dinheiro para uma instituição no Brasil e, quiçá, para um ciclo de debates LGBT. Então, mostra que o pessoal lá fora está muito mais atento do que as empresas aqui para ajudarem a gente, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigada! Para a gente falar de Queer Museu, a gente precisava de uma tarde maior, mas a gente está aqui na integração, na colaboração. Muito obrigada que você trouxe. Essa jornada de cultura do Colabora América, a gente chamou de Cultura Regenera. E aí hoje vocês falaram um pouco disso, né? Acho que a cultura da colaboração na forma de fazer inspira a cultura da colaboração com os públicos e a sociedade que participam daquilo que a gente faz, e inspira a cultura da colaboração na forma de financiar e pagar a conta. Eu acho que é um ciclo virtuoso que a gente chama de visão sistêmica da economia da cultura, e que, de alguma maneira, acho que vocês expressaram muito bem aqui. Outra coisa que eu queria trazer, agora a gente está abrindo, tá? Para perguntas, vão se preparando. Quem tiver microfones na plateia, que é um pouco o que o Roberto tinha trazido, Georgia trouxe e Fábio trouxe no final da fala, que a cultura e a arte, na verdade, é a expressão de um povo, né? E é a primeira que cai quando a gente está dentro de um financiamento de um governo autoritário, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, quando a gente cocria autonomia financeira, a gente está cocriando autonomia política. E é disso que a gente está falando aqui. Então, já não é mais um ponto se a gente acha se esse ou outro mecanismo vai funcionar. Vocês viram aqui múltiplos mecanismos, formas de ver, inclusive, diferentes.
Quando você traz a cultura de mercado, existe muito questionamento, né, na área da cultura. Cultura de mercado pode? Né? Eu acho que pode, trabalho com isso há mais de 20 anos, mas existem vários questionamentos. O que ele traz é uma questão de saúde financeira, em que a gente capta recursos, sim, da sociedade civil, a gente pede doação e a gente consegue recurso público, que é fundamental que tenha política pública, mas a gente compõe esse recurso com recurso de mercado. E, para fazer isso, precisa saber fazer. Precisa de treinamento. Não é todo mundo que sabe exatamente como é que vai fazer, que a gente chama de generate income, que é receita própria para aquele equipamento cultural sustente e, inclusive, ele consiga fazer ou 50-50, ou 60-40, ou 70-30, para ele ter mais autonomia e mais voz sobre o recurso que ele tem de um recurso público. Eu acho que vocês estão nesse caminho e acho que foi bom aqui dar esse depoimento. Gente, perguntas para a gente falar que cultura e arte é a base da mudança e revolução que a gente quer fazer, mas sem um sistema econômico embaixo, a gente não consegue seguir. Por isso que a gente está co-criando o sistema econômico que a gente acredita. Vamos lá? Quem tem perguntas? Pipocando. Eu queria perguntar para a Georgia, na verdade, porque é um projeto que eu já conhecia superficialmente e eu queria entender como que é estar em Santos, porque a grande parte dos artistas às vezes se concentram em São Paulo, eu sou de São Paulo também, Rio e capitais, e como que é colocar esse espaço em Santos, que é perto de São Paulo, mas que dependendo da quantidade de... depende das... Sei lá, você tem que ter capital para chegar lá também, nem que seja para pegar um ônibus, você recebe gente de fora e tudo mais. E como que é essa localização para você? Boa pergunta. Como você chama? Ana. Ana, obrigada. Eu acho que essa é uma grande questão, a gente se depara todos os dias, e também foi uma escolha sair do eixo Rio-São Paulo, né, ir para a Baixada, e traz dores e delícias, mas, acima de tudo, eu acho que uma coisa que ficou muito claro para mim quando eu trabalhei no Ministério da Cultura o quão perverso é, né, o sistema no Brasil de concentração total, né, não só de recurso financeiro, mas de tudo. Capital intelectual, tudo, centro cultural, principalmente em São Paulo e Rio, né? E a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil, né? E vários deles não têm sequer um equipamento cultural. E aí depois isso é uma discussão até para as pessoas falam, esse tanto de igreja, né? Assim, as pessoas também precisam de lugares para produzir e se encontrar. E aí, quando a gente resolveu fazer em Santos, quer dizer, tem vários motivos. Santos é o principal, é o maior porto da América Latina ainda, né? Só que a gente não sabe muito contar a nossa história. Então, tem muita gente de São Paulo do meu ciclo, por exemplo, que nunca foi para Santos. E segue achando super longe, embora de ônibus, de busão, eu vou toda semana, às vezes várias vezes por semana. Eu moro em São Paulo, o busão é 1 hora. E é um caminho maravilhoso, que é a Serra do Mar. Tem mais de 17 territórios indígenas. Tem um monte de área de proteção ambiental. Tem caiçara, ribeirinho, quilombola, tem uma história ancestral super importante. E São Vicente foi a primeira vila quando os portugueses chegaram aqui e invadiram a gente. Então, tem muita história para contar ali, né? Inclusive, ali onde fica a região do Valongo, que também é o mesmo nome do Valongo aqui, não à toa. Tem o Valongo Festival também ali. Mas é um desafio. A gente faz um mix, assim. Algumas vezes eu coloco van para o pessoal vir de São Paulo, aí funciona. Às vezes, mas muitas vezes a gente faz mobilização no próprio território, porque o nosso foco é a Baixada Santista. Então, são 9 municípios, além de Santos. Santos é a capital da região metropolitana da Baixada Santista. São 9 municípios, sendo que só Cubatão não é praia. E você tem uma concentração gigantesca de indústrias e um monte de coisa ali, né? Então, a gente vem tentando fazer essa mobilização, só que a gente sabe muito bem que se a gente fizesse o que a gente faz em São Paulo, a gente teria outra visibilidade. Isso é um preço que a gente paga também. De uma você encontra apoio das empresas na região? E você tem uma abertura para... É super difícil. É super difícil. E aí a gente se depara com desafios vários, mas, por exemplo, um deles eu vou nomear. Tem gente que não tem dinheiro para pegar o ônibus para chegar até lá, de Praia Grande, porque Santos é a São Paulo. Então, assim, para quem mora nas outras regiões, a maior parte das praias ali, as pessoas trabalham em Santos. Por exemplo, Guarujá, a maior parte da população trabalha nos condomínios de luxo
porque é um turismo também predatório, né? Quem não é de São Paulo, mas Guarujá tem um monte de prédio, né, na orla, e o resto é tudo periferia e moradia. Então, é um desafio, só que também é um pouco o que a gente quis fazer nessa provocação de onde que está esse empreendedorismo, né, essa autonomia, essa construção fora dos grandes centros, porém, nunca isoladamente. Então, a gente atua em rede, a gente está sempre circulando, a gente faz parceria com outras organizações, a gente se faz presente em São Paulo também, então a gente fez um seminário no SESC, a gente faz várias oficinas, e a gente tem essa rede internacional gigantesca. Então, é um pouco onde a gente vai tentando se ancorar. Obrigada. Obrigada. Jorge, eu estou apaixonada pela ideia do Colabora. Eu queria muito conhecer isso. Eu venho pensando muito a respeito. Eu acabei de fazer um doutorado sobre colaboração, mas na criação em teatro. E eu vejo que os artistas têm uma dificuldade enorme em colaborar. E o que a gente vem... Eu produzi muito através de editais públicos, enfim, através de recursos incentivados ou diretamente em fundos de cultura, editais de empresas públicas e privadas, etc. Mas eu vejo que houve muito mais desenvolvimento de uma cultura de competição, de grupos fechados, né, como grupos feudos, do que o desenvolvimento de uma cultura de colaboração. Então, sou apaixonada por essa ideia. Venho pensando isso há muito tempo, queria conhecer mais. Mas só uma colocação, porque eu queria continuar em contato, quero conhecer muito, quero aprender muito com isso. E, Fábio, eu acho que essa coisa do teu amor, né, e tua paixão pelas artes visuais, na verdade, foi o que deu a ênfase para que as artes não fossem capturadas pelo mercado, mas que o mercado ajudasse, né, a tua expertise no mercado ajudasse nas artes, porque eu acabei de vir do MICBR e ouvi a palestra do Jorge Melguiço, acho que é ex-secretário de Cultura de Medellín, e ele falou que a gente fala muito de indústrias criativas, mas a ênfase sempre fica na indústria, né, e nunca no criativo. E essas indústrias, na verdade, muitas das vezes são reprodutivas e de criativas elas não têm nada. Então, fico feliz que, nesse teu exemplo, o mercado financeiro ajudou as artes, não o contrário. Obrigada. Boa tarde. Eu sou designer, sou produtora cultural, sou cantora, sou filha de um grande artista que não tem nenhum tipo de inserção no mercado, é muito difícil. É um artista de 80 e tantos anos, o Sérgio Ricardo, que pouca gente deve conhecer, provavelmente. Enfim, e é um artista que é múltiplo, um artista... Sérgio Ricardo? O Sérgio Ricardo. É que a geração dos 30 não conhece o Sérgio Ricardo, né? Infelizmente. Mas, assim, que bom que muita gente conhece, porque é uma luta que eu faço assim, por muito tempo, que eu resolvi ser gestora da carreira e da obra dele. Eu estou trabalhando o acervo dele, que é um artista que é cineasta, compositor, pintor. Não teve um evento grande agora no Teatro da UF, em Niterói? Teve. Obrigada, que bom que você sabe disso. Bom sinal. Mas, assim, eu estou dedicando praticamente 100% do meu tempo lutando para o reconhecimento e da obra dele. E eu tenho muita dificuldade em conseguir financiamento. Está sendo muito inspirador ouvir tudo isso. Eu já trabalho com colaboração espontânea, na verdade, né? Eu considero já a minha rede de pessoas que admiram muito a obra dele e que são artistas e produtores e que me ajudam muito a fazer tudo que eu tenho feito por ele. Mas ainda é muito difícil, né? É muito difícil. Então, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de conseguir me pagar, né? Assim, eu pago todo mundo, mas eu não me pago. E eu queria um pouco dessa luz, assim, porque
eu sei que a colaboração ela é muito importante, quer dizer, as pessoas fazem, trocam de seus serviços, assim como a Georgia falou, quer dizer, eu faço exatamente isso, eu sou designer, eu troco o meu serviço de design por um vídeo para me ajudar a vender o meu projeto. Só que, no final das contas, o que está acontecendo aqui, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, porque eu só faço trabalho para os outros e os outros fazem trabalho para mim, e dinheiro mesmo para eu pagar meu aluguel está super difícil. Então, assim, é um drama, não sei se muita gente passa por isso, mas como é que a gente faz para que a colaboração seja... porque também, senão, a gente não tem tempo para respirar, né? Porque aí eu preciso fazer freela para poder pagar meu aluguel, ficar 100% com o meu tempo para cuidar do meu pai, que é um cara de 86 anos, com uma obra gigantesca, que ninguém tem noção do que ele já fez. Enfim, conseguir essa colaboração. E aí, como é que a gente faz para pagar nosso aluguel? Quer dizer, esse é meu drama, que eu queria muito saber a opinião de vocês. Obrigada. Vai responder, mas deixa eu falar. Depois eu te dar um abraço, tá? Primeiro passo é a solidariedade. Bem, a resposta mais complicada para responder, não está fácil para ninguém, os recursos são escassos. Eu comecei fazendo mimimi aí sobre o clima em geral, né, de como está. Assim, eu acho que eu tenho a má notícia que as coisas talvez piorem. Ao mesmo tempo, a boa notícia é que tem gente tentando modelos diferentes. A minha instituição trabalha com vários modelos, tem um edital anual, né, a gente gerencia um edital da Oi, na verdade, quem patrocina, quem tem imposto a pagar é a Oi. Tem um edital formal, anual, tem editais que a gente lança com dinheiro próprio, tem editais que são só cessão de espaço. Por exemplo, se você quiser um dia gravar alguma coisa do Sérgio Ricardo, a gente está com um estúdio super bonito lá, manda um e-mail, a gente também não é muito burocratizado, tem edital de residência artística, vários tipos de editais de vários tamanhos e de vários tipos. Assim, vou te dar um abraço também e vou te dar meu cartão. A gente vai precisar encerrar. Eu vou pedir para os dois fazerem as considerações finais breves. Vou fazer alguns anúncios aqui, avisos, para a gente poder seguir com a casa. E, por favor, os dois que estão faltando. Mas eu só quero falar também, rapidinho, que eu acho que a melhor coisa que foi dita hoje aqui foi pela Georgia, quando ela falou do papel dos criadores da arte para desenhos dos futuros, né? Além dos engenheiros, além dos Colabora-Américas, eu acho que os artistas têm muito o que colaborar com o futuro. Respondendo um pouco a tua pergunta, que eu acho que é uma pergunta que realmente é difícil de responder, mas existe sempre algum tipo de solução, né? E ele é um artista plástico, ele produz obras, eu não sei se você consegue vender as obras dele, ele produz música, não sei se você tem direito autoral, assim. Eu acho que dentro desse contexto você não vai ter dificuldade hoje, não. Você vai ter que arranjar uma solução, porque essa dificuldade vai ser perene em relação a manter a obra dele, né? É muito difícil você conseguir, hoje em dia, nesse cenário que a gente está, alguma empresa que financie isso, se não seja por lei Rouanet, ISS ou o que quer que seja, né? Então, assim, tem que analisar o que você tem ali de ativo e o que você pode, de alguma forma, monetizar ele para tentar te dar um suporte realmente para fazer essa manutenção que é tão importante da memória, da história dele, né, toda artística. E em relação aqui, eu acho que, finalizando, eu acho que a gente tem uma situação hoje, e ouvindo aqui todas as palestras, que os empregos vão mudar. A gente não tem dúvida que para onde você olha, todo mundo fala, 65% dos postos de trabalho vão ser diferentes daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E eu fiz esse switch um pouco do mercado financeiro para a cultura, realmente, como você colocou, era uma questão de paixão, de vontade de fazer diferente, de vontade de mostrar que a gente tem outras alternativas, mas também eu acho que a gente aqui tem uma situação muito privilegiada, que o que a gente faz não vai morrer, entendeu? Não é um robô que vai fazer isso, né? Não é um robô que vai fazer uma obra de arte, né? Não é um robô que vai mudar o modelo. Ele vai, mas ele não tem um valor, né? Como você tem um valor... Porque o que é uma obra de arte? É a energia da pessoa que está botando lá. A energia do robô não é a mesma energia que a sua.
por mais que ela seja imaterial, né, seja um vídeo, é uma energia sua, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a criatividade e a cultura, elas são fundamentais porque elas trazem a inovação, elas trazem o novo, elas trazem a gente pensar diferente para uma coisa que a gente faz sempre igual. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente é privilegiado de estar nesse meio por não ter, sim, claro, um lado financeiro tão fácil assim de ser atingido, mas ter um lado de evolução como sociedade, de evolução como ser humano, que eu acho que é fundamental para o futuro, não só do Rio, como do Brasil. É isso. Bom, eu vou falar rapidinho aqui, que a Lucimara já está me olhando, a Camila também está me olhando. Não, só para várias coisas, mas eu acho que essa dificuldade parte também, a gente vai ser sempre assim. Eu acho que não é de hoje, né, essa questão sobre como sobreviver da arte e da cultura, por várias questões. Acho que a gente precisa de instituições que olhem assim para essa relação Estado, intermediários, indivíduos. Eu acho que tem esse olhar para o todo é super necessário, porque tudo influencia, mas também os contextos vão construindo coisas. Então, por exemplo, acho que esse crowdfunding no queer é muito interessante para ver como que o contexto fez o resultado, né? É possível a partir de um contexto. Talvez se a gente não tivesse tido esse escândalo em relação ao Queer Museum, eles não teriam testado financiamento coletivo. Acho também que não há solução. Eu não acredito em panaceias, tipo grandes soluções, magias. Em bruxaria eu acredito, mas não acredito assim em sabe, as novas economias e a gente vai finalmente achar grande resposta. Então, para mim, tem uma questão também de resiliência e muita respiração, sabe, também? Porque a colega ali falou, como é trabalhar com artistas. Gente, vocês imaginam o que é trabalhar com artistas e ainda no contexto da Baixada de precariedade total. Eu tenho casos de artistas que trabalham com a gente que são exímios músicos, tocam assim, violino clássico e nunca tiveram um violino na vida. Entendeu? A história, agora que a gente começa a contar as histórias, é muito, muito mais complexo, assim, né? Super. Então, acho que primeiro a gente precisa contar as nossas histórias, seguir contando as nossas histórias, e acho que tem um lugar que é esse lugar da experimentação. E, enfim, e acho que, enfim, da gente ir seguir trocando. E aí eu acho que tem um trabalho da mediação, que como é que você lida? Meu, dá um trabalho do caramba. Várias vezes eu quero desistir, não vou negar. Mas eu acho que esse trabalho da mediação também, nesses espaços, eles são muito importantes, porque o trabalho da mediação é um trabalho de cuidado. E eu acho que isso a gente precisa exercitar, porque a democracia também é assim, né? É lenta, é um processo que exige resiliência, negociação, corresponsabilidade. Então, acho que também tem esse lugar do... É isso. Obrigada, gente, e a gente segue junto aí. Até mais. É isso. Democracia, diversidade de vozes, né? Eu quero agradecer Fábio, Georgia, Roberto por estarem aqui. Agradecer o Colabora América. Lembrar para vocês, assim, a jornada de cultura trouxe centro, periferia, instituição grande, instituição pequena, móvel. Esse ano, a gente construiu essa colaboração com o Museu Vivo, que é a organização que eu fundei. Ela é nova, mas é uma organização que trabalha nessa linha de não novas economias, né? Acho que as novas economias é um repensar de economias colaborativas que existem há muito tempo. Mas a gente está trabalhando a questão de sustentabilidade econômica e social dos museus e instituições para que elas sejam agentes de mudança. E hoje aqui a gente teve vários exemplos disso. Eu convido vocês a conhecerem também o Museu Vivo no Instagram, no Facebook. A gente foi parceiro nessa construção de tecer os relacionamentos, né? Eu estou há 20 anos na área da cultura. Estou muito solidária a tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Venho empregando isso nas práticas do Museu Vivo e nos trabalhos que já fiz antes. Então, quero contar também com vocês em colaboração e dizer que a gente está aberto para isso. E dizer para vocês que o Colabora América, então, no ano que vem, a gente começa antes essa discussão de arte e cultura, cada vez mais colaborativa, para a gente construir o conteúdo que a gente prevê para o ano que vem. Acompanhem isso nos canais do Colabora, divulguem o que aconteceu aqui esses anos, porque a gente precisa trazer mais gente de arte e cultura para cá. O Colabora América é para o setor cultural. A gente, de alguma maneira, vê esse gueto lá, né, do setor cultural em alguns espaços e a gente quer trazer cada vez mais para cá. Então, vocês estão aqui, confiaram nessa mensagem, propaguem, vamos trazer o pessoal de arte e cultura para cá, para dentro. E o que eu queria dizer é que há esperança. Não sei como vocês saíram dessa mesa, mas, para mim, eu saio com muita esperança de que a gente tem um caminho de base de valores culturais que vai ajudar a gente a passar
por esse momento que a gente está passando com renovação total. E a gente tem caminhos para isso. Obrigada a todo mundo. Colabora América segue.